You can't touch this. You can't touch this. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje o tema da nossa semana é natureza e cultura. Eu já fiz um vídeo ano passado sobre esse tema, né? Então se você tiver alguma curiosidade de ver, né? Lá eu falo outras coisas que eu não vou falar nesse vídeo, então pode acrescentar aí no seu estudo sobre esse tema, que é um tema muito interessante e é um tema que ultimamente tem caído demais em qualquer tipo de prova do governo, inclusive no Enem. Quando você fala natureza e cultura, você está querendo fazer uma diferenciação entre esses dois conceitos. Então, certamente, a questão vai te perguntar qual que é a diferença entre natureza e cultura. Então, vamos lá tentar entender o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, vamos tratar do tema da natureza, né? Quando você pensa em natureza, claramente você pensa, né, numa floresta, no céu, nos bichos, nas plantas, e é isso mesmo, né? Você olha para o mundo e aquilo que existe no mundo você chama de natureza, né? Aquilo que é natural, muito simples, né? Uma árvore qualquer, né, por exemplo, uma goiabeira, ela não pode começar do nada a dar manga, certo? Ou uma goiabeira não pode, de repente, se cansar de dar goiaba e começar a dar jabuticaba. Você fala, professor, isso é muito óbvio, você está tirando com a minha cara. Não, é óbvio. Mas por que é assim? Por que ela não muda? Ela não muda porque ela tem o quê? Um instinto. Ela é feita para ser aquilo que ela vai ser. Ela está pronta e acabada, aquela árvore. Ela não tem mudança ao longo da vida dela, né? Ela não decide de uma hora para outra começar a dar outra fruta. Ou ela não decide de uma hora para outra, depois de passar por uma decepção muito grande, ficar 5, 6 anos numa depressão profunda sem dar nenhum tipo de fruta, né? A natureza ela não muda aquilo que ela é. Da mesma forma, como eu dei o exemplo, né, vegetal, você tem o exemplo animal. Quando você pega um cachorro lá no Egito Antigo, ele não mudou muito do que ele é hoje, certo? Você não vê, por exemplo, nesse meio tempo, entre o Egito Antigo e hoje, cachorro indo na lua, né, fazendo um foguete, ou lendo um livro sentado na mesa, ou transmitindo para os seus filhotes tudo aquilo que ele aprendeu lá daquela época. Não, o bicho não muda. E por que ele não muda? Porque o instinto do bicho já ensina para ele tudo que ele tem que fazer. E basta. Ele não é capaz de criar nada diferente da sua natureza, do seu instinto. Ficou claro isso que eu quis dizer para vocês? A natureza, além de ser simplesmente aquilo que você vê e pelo qual você se encanta no mundo, a natureza é também aquela forma que dá para nós uma existência que é uma existência bastante simples, mas natural, mas no nosso caso animalesca. Olha, então vamos caminhar agora para a cultura. Todos os seres humanos, eles têm natureza, é claro, né? Todos nós somos, de certa forma, iguais, né? Parecidos. O ser humano, ele é mamífero, né? Ele é um bípede sem penas. Então, essas características dos seres humanos que nos igualam são características naturais, certo? Por exemplo, um bebê, ele sabe mamar no peito quando ele nasce. Nós procuramos abrigo quando não temos. Quando temos fome, nós temos o instinto da caça, temos o instinto da sobrevivência. E tudo isso é a nossa natureza falando. É claro que nós temos essa natureza, né? Só que nós temos também algo mais. E esse algo mais é o que nos diferencia de todo o resto. De todo o resto. Animal, vegetal, mineral, de tudo o que existe até hoje. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, o que é a natureza. Agora, então quer dizer que cultura é algo totalmente diferente, despregado da natureza? Não, nós mantemos o nosso instinto, a nossa natureza.
Então você poderia dizer, acompanhando alguns autores, né, que a cultura é a nossa segunda pele, é a nossa sobrepele, né? É uma pele que nós temos por cima dessa pele, órgão que nós temos. Você viu aí o que o autor do PET disse para vocês sobre cultura, mas ele fez uma confusão danada e vomitou muito o que eu chamo de, né, politicamente correto. Vomitou um monte de coisa que não te explicou exatamente o que é cultura. Olha só, vou usar uma frase de um autor que eu gosto muito, né, um filósofo espanhol, que diz o seguinte: cultura é tudo o que abarca a ação humana e que transforma o mundo. Cultura é desde cavar o chão até compor versos. Então vou repetir para você. Cultura é desde cavar o chão até compor versos. Cultura, no sentido filosófico, muito mais do que uma dança típica, de uma comida típica, né? De uma vestimenta característica de determinado povo, cultura é tudo aquilo que o ser humano faz e que altera o mundo da natureza. Então, olha só, nós temos um exemplo, né? Que é a pimenta. A pimenteira dá pimentas. E a pimenteira, naturalmente, ela dá num lugar, dá em outro lugar. Mas um ser humano pode ir lá e juntar todas aquelas pimenteiras e fazer um canteiro de pimentas. Isso é cultura. Aliás, um dos usos mais comuns da palavra cultura é no ambiente da agricultura. A agricultura, certo? Por exemplo, quando você tem uma plantação de milho, você chama aquilo de cultura de milho, né? Então, o que é cultura? Cultura é ler um livro, é compor uma música, é cavar o chão, é capinar a horta, é fazer jardinagem, é dar aula, é catar o lixo. Tudo isso faz parte da cultura, porque tudo isso nos diferencia do mundo natural. Deu para você entender isso que eu estou falando? Em outras palavras, a nossa natureza é aquilo que nos animaliza. É aquilo que nos torna cada vez mais os animais que nós somos. Então, por exemplo, se você sucumbe a uma raiva que você adquire de alguém e dá um soco na cara de alguém, você está cedendo a seu instinto. Você não está sendo nada mais do que um animal seria, do que um cachorro que é chutado, morde. Agora, se você consegue a cada vez mais superar esse instinto que você tem, você está cada vez mais se humanizando, certo? Se tornando cada vez mais humano. Então, o mundo da cultura é o mundo onde o ser humano vive, onde o ser humano se completa, onde o ser humano se transforma cada vez mais no humano que ele deve ser. Então, espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. A diferença entre natureza, que é aquilo que não muda, e a cultura, que é aquilo que nós podemos alterar como bem quisermos. Então, como ilustração nesse fim de aula, eu vou deixar para você um trecho de um filme muito famoso, né? E se você não assistiu esse filme, você pode parar de querer ser nerd. Esse filme, muito mais difícil do que o Interestelar, que você provavelmente conhece, é o filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ele começa dessa forma que você vai ver no vídeo aí. Tenta entender o que está acontecendo ali. Eu vou te dar uma dica. O que acontece ali é a passagem da natureza instintiva para a cultura. É quando o ser humano, na visão dos diretores do filme, passa daquele estado animalesco e começa a criar algo diferente. No caso do filme, ele cria uma arma, né? Depois do trechinho, você volta aqui para a gente falar sobre as atividades, tá certo? Então, um abraço e até lá.
Muito bem, gente. Nós estamos então aqui na nossa semana 2, né? O tema é natureza e cultura e nós vamos comentar aqui sobre as nossas atividades. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês rapidamente é que a número 3 você não precisa fazer, né? E por que não, professor? Porque aqui está pedindo para você escrever uma dissertação sobre esse fragmento dessa música e eu não acho necessário que você faça isso. Não acho que isso vá contribuir assim de maneira essencial para você compreender o tema, certo? E além disso, porque eu sei que você está atolado de coisas para fazer também das outras disciplinas, com avaliação diagnóstica e tudo isso, certo? Então, por mim, você não precisa fazer, tá certo? Se fizer, tá bom, mas não precisa. Olha só, aqui nas nossas atividades, a primeira questão diz o seguinte: os fragmentos de textos relacionam e contrapõem os temas da natureza e da cultura. Então, o que você vai esperar desses dois textos pequenos? Que eles vão falar sobre natureza e cultura, relacionando os dois conceitos e mostrando a diferença entre eles. Por isso, contrapõem, né? Colocam em oposição. Eu não vou ler o texto aqui, porque eu estou achando que os vídeos estão ficando muito grandes e você já leu. Então, vou te explicar em rápidas palavras e te mostrar provavelmente a frase mais importante desse texto aqui. Então, o que ele está querendo dizer nesse texto aqui que você leu é que a linguagem é o produto cultural mais importante, né? Ele é tão importante que sem a linguagem, né, sem essa capacidade humana da linguagem, não haveria cultura. É por isso que os animais não entram no mundo da cultura, porque eles não têm capacidade de linguagem, né? Então, a frase mais importante aqui, né, o trecho mais importante é aqui, ó. A comunicação é um processo cultural. Mais explicitamente, a linguagem humana é um produto da cultura, certo? Mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral. Sistema articulado de comunicação oral é o que nós chamamos de linguagem. O textinho de baixo também diz, né, só que ele fala dos símbolos, e ele diz que o uso dos símbolos ele permite e garante o surgimento da civilização, né? A frase mais importante certamente é essa aqui: todas as civilizações se espalharam e perpetuaram somente pelo uso dos símbolos. Então é claro que se você não tem civilizações de macacos, de gatos ou de antas, é porque eles não são capazes de usar os símbolos. E nesse caso aqui, né, nós estamos falando de símbolos linguísticos. Então a questão: a relação de diferenciação entre natureza e cultura tem como aspecto fundamental o fato do que? Da letra A já é a correta, né? A cultura, como elemento distintivo da humanidade, quer dizer o quê? Aquilo que distingue a humanidade dos outros animais, nasce, né? Ou o fato de a cultura nascer da singular capacidade humana de assimilação e comunicação, certo? Assimilação aqui por causa do acúmulo da cultura, da transmissão da cultura através da comunicação. Então essa é a correta, né? Se você quiser eu falo porque as outras estão erradas. Vamos lá. Estão erradas, né? A cultura, componente humano, ser processo de distanciamento e de ruptura do reino animal, superando os determinismos da natureza. Se você entendeu bem a diferenciação entre natureza e cultura e a minha aula, você viu que não existe ruptura, que não existe superação dos determinismos. Todos nós ainda somos determinados de certa forma, não rompemos com o reino animal, mas nós o superamos no sentido de que nós avançamos além dele, né? E não de que rompemos com ele. Então essa está errada. Letra C. A evolução gradual da raça humana não conseguirá anular, nem mesmo minimizar a decisiva presença dos instintos na ação humana. Não, ainda que ela não anule, né, a questão dos instintos na ação humana, ela minimiza sim, como o exemplo que eu dei para você da raiva, né? Por mais que a raiva seja grande, você pode decidir, contrariando o instinto de raiva, de não bater em ninguém, né? Então essa está errada. Letra D.
a natureza animal apresentar a capacidade criadora de símbolos. Já está errado, né? Natureza animal apresentar a capacidade criadora de símbolos como elemento comum aos homens e aos animais não humanos. Não, né? O que nós vimos no segundo texto é justamente que os animais não humanos não podem criar uma capacidade de usar símbolos, de linguagem, né? Não existe natureza animal. O ser humano cria símbolos na sua natureza, vamos dizer assim, não, na sua dimensão cultural, né? Então tá errado também por causa disso aqui. E a letra E, a natureza não determina o que os seres são. Totalmente o contrário do que eu disse, né? Muito bem, a questão 2. A questão 2 está falando, em resumo, sobre a manutenção do patrimônio cultural. O que isso quer dizer? Que o ser humano, ele herda um patrimônio cultural, ou seja, ele herda uma cultura e precisa manter essa cultura, né? Está bem claro aqui, ó. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade, né? Isso aqui tem a ver com a nossa questão aqui embaixo. A distinção e a relação entre natureza e cultura deve-se ao fato do quê, né? Da cultura acontecer nos homens naturalmente, com a evolução, uma vez que está inscrito em todo ser humano o necessário aparecimento da cultura. Não, né? Por que não, professor? Porque a cultura não surge com a evolução. Se fosse assim, ela surgiria também em outros animais, né? Ela não é necessária, ela precisa de uma manutenção. Veja bem, é o resultado de um esforço. Nada que é resultado de esforço é natural, né? Pelo contrário, a cultura é artificial. Então essa está errada. Letra B. Determinar tanto quanto a herança genética, o comportamento do homem, uma vez que os homens são simultaneamente natureza e cultura. Sim, os homens são simultaneamente natureza e cultura, mas qual que é o problema? Está falando que a cultura determina a herança genética. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver, a natureza, a cultura não determina nada, ela é variável e mutável. Letra C. Nascer devido à ação genial de certos indivíduos dotados de capacidades naturais superiores, elemento decisivo da humanização do homem. Não, senhor, né? Tá bem claro aqui. Estas não são o produto da ação isolada de um gênio. Não tem nada a ver. O patrimônio cultural, ele é construído na civilização humana, através da comunidade. Então, né, a letra D aqui está correta. A cultura tem que ser processo e resultado acumulativo de humanização do animal homem, possibilitando e expressando conquistas materiais e espirituais. Muito bem, é isso mesmo, né? A cultura é um resultado acumulativo de humanização, ao contrário de animalização, e ela possibilita as nossas conquistas espirituais. Aqui no sentido de espiritual, de cultural, né? Como, por exemplo, escrever um livro, construir um barco ou fazer uma horta. Tá certo? A questão aqui espiritual é como sinônimo de cultural. Muito bem, até a nossa próxima aula, então.